Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor, que infelizmente hoje foi um dia de más notícias. Vamos falar sobre o estado do Mike, vamos falar sobre a venda do Ângelo, vamos falar sobre o Luiz Gustavo, vamos falar sobre o Lucas Moura. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha aí nos vídeos para dar uma fortalecida aí pra gente e compartilhar o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. É uma judiação, né? Mas a gente tinha falado para vocês que a gente estava esperando um retorno do pessoal sobre o estado de saúde do Mike, né? Ele que saiu do último jogo do Sub-20, sentindo a perna, saiu chorando, inclusive postou nas redes sociais uma foto preto e branco, falando que ele vai retornar mais forte e tal. E hoje saíram os resultados do exame dele. E infelizmente foi uma lesão mesmo. Parece que teve uma fissura do músculo, um descolamento do músculo. E infelizmente ele vai ficar fora de 1 a 2 meses do São Paulo. É uma judiação porque o Mike estava pedindo passagem, né? A gente precisa no lateral direito. Agora com a saída do Igor Vinícius, ele seria imprescindível para o São Paulo. O Cedric não aguenta jogar uma competição, quanto mais três, né? O Ferrarese, o Crespo já falou que vai usar como zagueiro e não como lateral. Então, assim, a gente precisaria do Mike aí, que teoricamente era o jogador que estava mais pronto, né? Ele fez parte do grupo que foi campeão na Copinha esse ano. E infelizmente, na hora do vamos ver, acabou se machucando. Mais ou menos o que aconteceu com o Igão também, que é zagueiro, que a hora que o São Paulo ia usar ele, acabou se contundindo. São Paulo agora vai ter o Igor Felisberto, né, como alternativa para lateral, e também o que a gente vai falar agora que foi o Ângelo. O Ângelo dessa vez assinou mesmo o contrato, a gente já tinha falado em vídeos aqui que ele seria vendido para o Strasbourg da França. Inclusive é um time que pertence ao mesmo grupo que controla o Chelsea. E ele agora foi batido o martelo e ele realmente foi vendido. O menino tem 16 anos, com 18 anos vai embora, então ele vai ficar aqui esse tempo. E além de ser vendido por 5 milhões de euros, ele tem mais 2 milhões de euros caso ele bata metas de tempo jogando, né, no time profissional. Então esse já seria um motivo para o São Paulo puxar o jogador pro profissional e colocar ele em campo, porque o São Paulo, do jeito que está precisando de dinheiro, não ia jogar 12 milhões, praticamente 13 milhões aí de reais fora, né? A gente já esperava que esse menino Ângelo subisse mesmo para o profissional e fosse utilizado, até tivesse uma certa forçação de barra para que ele seja utilizado. Mas o Mike estava na frente, né? É uma pena, sinto muito pelo Mike, espero que ele volte logo, volte bem, fique com a cabeça no lugar nesse tempo que a gente sabe que não é fácil. E dar a volta por cima, né? Fazer o quê? É assim mesmo. A parte de jogador de futebol, de atleta em si, é complicado nessa parte. Quando tem contusão, a coisa fica complicada, né? Então é isso aí. São Paulo, então, sem o Mike por lesão, por 1 a 2 meses. Vai ter então o Igor Felisberto e o Ângelo, que foi vendido também, mas que vai ficar aqui no São Paulo até o final de 2026, que é em 27 ele faz 18 anos e vai embora para o Strasbourg. Lembrando também que o São Paulo tem um volante, né, o Hugo, que estava para subir também e na final da Copinha ele se lesionou, teve uma lesão é, bem grave também e deve estar voltando agora em setembro. Fora ele, Luiz Gustavo, que tem aquele problema do tromboembolismo pulmonar, que também é volante, mas que o Crespo falou que até gostaria de utilizar ele como zagueiro, se fosse o caso. Também é outro que a gente nem sabe ainda se vai ser possível que retorne ao futebol. O tratamento, para quem não sabe, do tromboembolismo pulmonar, ele é feito com anticoagulantes. Então, assim, ele tá lá brincando de bobinho, essas coisas ele pode fazer. Dar uma caminhada lá no campo, coisas desse tipo ele pode fazer. Agora, disputa de bola, então, assim, um coletivo, ir para jogo mesmo, esquece, porque ele não pode abrir nenhum corte, justamente por causa desse anticoagulante. Então é muito, muito perigoso, muito complicado. Infelizmente, o
O Luiz Gustavo aí, sinceramente, eu não espero muita coisa dele, não. Nem sei se ele vai conseguir voltar. Se voltar também vai ser depois de setembro, vai ser mais pro final da temporada. Não vai resolver o nosso problema agora, né? Então aí você tem Luiz Gustavo, o Hugo, que era promessa e acabou não subindo também por causa de lesão. O Ferreirinha, que eu falei para vocês, também não está inicialmente disponível para o São Paulo, mas está se tratando e está um passo à frente de quem a gente vai falar agora, que é o Lucas Moura. Lucas Moura, que já não joga faz tempo, até teve aquele problema na final do Paulista, bateu o joelho lá no chão, no gramado lá dos porcos, sentiu, ficou fora, aí tentou voltar 2 jogos, uma que não jogou merda nenhuma e outra que acabou, que continuou sentindo o joelho e ficou, não tinha confiança para fazer as jogadas, não conseguia dar pique para os lados, né? Ele falou que reto ele não sentia nada, mas a hora que ele tinha que fazer a volta ele sentia muito. Então o Lucas ainda não se recuperou, não vai estar disponível agora para o Crespo também. A gente espera que a hora que ele voltar, que ele volte em plenas condições, né? Porque ele é um dos maiores salários do São Paulo. E fora isso, ele é uma das nossas maiores esperanças de melhor jogo, né? Ele muda a partida, ele é rápido, ele leva um monte de marcador com ele. Então, assim, ele faz muita falta e é um jogador que a gente não tem igual. São Paulo não tem nenhuma peça de reposição à altura do Lucas Moura, nem perto disso, eu acho. Então, infelizmente, são jogadores que a gente não vai ver tão cedo. Luiz Gustavo, o Hugo, o Caleri, o Lucas Moura, mas pelo menos Marcos Antônio tá de volta, o Ferreirinha logo logo tá de volta. É um pouco mais tranquila a situação dele. Então, vamos ver como é que o Crespo vai se virar aí nesse começo de trabalho no São Paulo, né? E agora uma notícia que me deixou perplexo aqui, cara. Eu não sei vocês, mas teve uma postagem no perfil do Júlio Casares em que ele fala que o Guilherme, ele postou uma foto lá com um rapaz de 30 anos que tem, segundo ele, 14 anos de experiência na parte contábil e já é funcionário do São Paulo já tem um tempo. Ele foi designado para a função de gestão de finanças do clube, querendo aí que seja feita uma que seja enxugado, né, os valores onde podem ser enxugados, com a parte do pessoal que cuida da diretoria de futebol, financeira, a própria presidência, superintendência geral. E aí eu fiquei me perguntando, caraca, não tinha um controle de finanças no São Paulo? Não tinha uma gestão sobre isso? Uma, teoricamente, um time, empresa, entre aspas, que gira aí 600, 700 milhões de reais por ano? Não tinha uma gestão financeira sobre isso? Era tipo feito, vai, quanto precisar, contrata aí e tal. Era desse jeito o negócio? Meu Deus, cara, a situação de São Paulo é pior do que eu imaginava, viu? Não tem o básico, não tem o básico. E cara, nossa, legal que tá sendo, antes tarde do que nunca, que tá sendo colocado um gestor de finanças no São Paulo. Mas um moleque de 30 anos, eu posso falar que é moleque porque eu sou bem mais velho. Mas um moleque de 30 anos aí ele vai ter peito para bater de frente com a gestão do futebol, com a presidência, tipo, ó, não vamos gastar o dinheiro aqui que vai ser loucura. Ele vai ter poder para isso? Porque assim, eu entendo que seja uma iniciativa para profissionalizar a gestão do São Paulo, mas para isso o cargo tem que ser respeitado, né? Se o cara é o gestor de finanças e ele falar que não dá, é para não dar, você concorda comigo? Só que, sei lá, me parece um cara que tá lá há 4 anos no São Paulo, um rapaz novo, terminando um MBA na USP sobre isso. Não me parece que a palavra dele vai ter o peso necessário para impedir o São Paulo de fazer loucura, tipo o Juan Tressoldi machucado, pagar sabe Deus quanto no jogador. Então, enfim, olhando pelo lado bom, antes tarde do que nunca ter esse tipo de cargo, porque é um absurdo uma instituição do tamanho de São Paulo não ter. Mas eu tenho minhas dúvidas se vai ser efetivo ou se o coitado vai falar um negócio e vão falar, cala a boca aí, moleque. Só pusemos você aí pra livrar nossa barra.
Você entende? Difícil acreditar nas coisas do São Paulo, cara. Tá cada vez mais difícil. E para finalizar o vídeo de hoje, o Rodrigo Bueno, que é da ESPN, jornalista, ele participou do Arquibancast, que é do Arquibancada Tricolor, e ele falou sobre a situação do Marinacques e da situação financeira do São Paulo. Só se fala nisso no São Paulo, né? Saudade de quando a gente falava do time, das vitórias, agora só se fala de finanças. Enfim, o Rodrigo Bueno foi entrevistado lá, participou do Arquibancast, e ele falou que o São Paulo é um clube gigante, que todo mundo sabe, que com um pouquinho de esforço da gestão a gente entraria nos clubes que faturam mais de 1 bilhão por ano, e com certeza entraria. Nas vacas magras a gente está tirando 600, 700 milhões por ano, entendeu? Então se fizesse uma gestão de acordo mesmo, investisse no sócio torcedor, enfim, são várias coisas que o São Paulo poderia fazer, talvez diminuir um pouco o valor do ingresso para colocar mais gente no estádio, principalmente agora que vai ter a estreia do Crespo, sabe? Novos patrocinadores, a gente tá esperando o patrocínio aqui no ombro da camisa, até agora nada. Mó cara que o outro patrocinador saiu lá por conflito de interesse com a Superbet. Então, assim, algumas coisas estão sendo feitas, tipo o contrato lá que foi renovado lá com a Live Nation, que a gente falou ontem no vídeo de ontem aqui. E são legais, porque vai aumentar o valor que São Paulo arrecada. Foi outra coisa que eu fiquei abismado, que São Paulo não tinha participação na venda de produtos dentro do estádio, não tinha, não recebia parte dos ingressos que eram vendidos, era só o valor fixo. E agora, nesse contrato renovado, foi retificado isso, sabe? Uns contratos assim que não dá para acreditar que foram feitos no São Paulo. E aí o Rodrigo Bueno falou que com um pouquinho de esforço chegaria no bilhão e que com esse valor dá para fazer muito futebol. Ele também falou que acho que pelo custo-benefício a gestão do São Paulo é uma das piores. Eu concordo, acho que só perde mesmo do Corinthians, que tá, nossa, tá arregaçada a coisa lá. Acho que a gente só não tá pior que eles, dos grandes. E aí ele criticou essa possível parceria do São Paulo com o Marinacques. Ele fala que Cotia é superavitária, que o São Paulo não deveria colocar aí 50, 40, 50% de Cotia na mão de um cara, sendo que ela se pague e tal. Mas eu discordo um pouco, cara. Eu discordo um pouco dessa visão. Eu não sei se ele tá por dentro mesmo das coisas que o São Paulo tá passando, né? E o São Paulo, na verdade, ele já tem essa divisão. A diferença, você pode ver aí, Matheus Alves foi 85%, o Lucas Ferreira, São Paulo só tem 80%. Cada jogador que o São Paulo pega, ele já fatia uma parte com o jogador, uma parte com o empresário, uma parte com o time que revelou. Se eu não me engano, o Renan Francisco, que acho que é 80% também que tem. Então, assim, o São Paulo já fatia os jogadores e não tem bala para ir lá contratar os jogadores prontos, digamos assim, semi-prontos. Pega lá a molecada nova, aí tem que ficar criando, aí você não sabe se vai dar certo. Você fica com o cara 5, 6, 8 anos na base, aí depois vê que o cara não era tudo isso. Ah, ou pior, chega na hora que ia retornar dinheiro pro São Paulo, o cara sai de graça, vídeo Wellington lateral, que assim, não tô colocando a culpa no jogador. Na verdade, a culpa foi da diretoria de São Paulo que não renovou o contrato quando era para renovar. Ficou lambendo lá, Caio Paulista, o cara se sentiu rejeitado e depois saiu fora mesmo, entendeu? Não, eu vejo, claro, o São Paulo acima de tudo, mas nesse caso aí não dá nem para condenar o moleque. Agora, tem muito caso aí que chega de má fé mesmo. O cara chega, o empresário quer bala, quer dinheiro, sai fora, não renova o contrato, vai embora. O que o São Paulo ganha com isso? Só gastou dinheiro, entendeu? Então, você tendo um parceiro nisso, você vai conseguir contratar jogadores melhores, mais perto de estarem prontos, poder usar eles no time, vai ter uma porta aberta para a Europa muito mais fácil. Quem sabe aí a gente pare de doar jogadores, tipo que do jeito que tá vendendo o Matheus Alves aí, 30 e poucos milhões, o próprio Ângelo sendo vendido com 16, nem jogou no profissional ainda, jogador de seleção brasileira de base, vendido também por 5 milhões de euros, se bater o tempo de jogo vai para 7 milhões. Era tudo jogador para ser vendido por mais de 10, pelo menos 10 milhões, entendeu, de euros, no mínimo. E
o São Paulo injetando esse dinheiro do Marinaccio, ele teria como, teoricamente, se as coisas forem bem feitas, além de você pegar jogadores mais prontos, próximos de estrear já no profissional, jogadores bons, não que esses não sejam, mas demandam muito mais lapidação do que seria o caso de ter dinheiro na mão para ir lá pegar os jogadores, você ainda poderia, teoricamente, vender melhor, porque o Marinax não vai querer que venda um jogador desse por 30 milhões, para ele pegar o quê? 10, 15 no máximo de um jogador desse. Isso aí ele pinga para um cara que tem dinheiro igual o Marinax, entendeu? Então, assim, eu entendo que isso aí, se for bem gerido, que fique bem claro, isso precisa ser bem gerido, precisa ser bem comprado e bem vendido, sem ter que botar tanta grana para formar o jogador. Eu acho que esse negócio do Marinax aí é um ótimo negócio para o São Paulo. Mas eu estou torcendo muito que quanto antes seja fechado. Mas não sei sua opinião, deixa aí nos comentários se você concorda, discorda, enfim. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!